Olá, amigos da TV Cidade, estamos começando mais um programa de saúde e hoje temos o prazer de receber no nosso estúdio um renomado médico cardiologista, no qual exerce a profissão há mais de 30 anos, o conhecidíssimo Dr. Vitor Biazin. Dr. Vitor é natural de Bento, já andou por Caxias, por Porto Alegre, por Rio Grande, se formou há mais de 30 anos. Dr. Vitor, obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa está sempre à sua disposição. Obrigado pelo convite. Estamos aí para tentar discutir alguma coisa sobre cardiologia. Muito bem. Doutor, a pergunta que sempre se faz, né, na sua especialidade, o que é que o paciente mais se preocupa ou aqueles que têm mais volume de atendimento? Bom, atualmente o maior volume que nós temos no consultório são pacientes com problema de hipertensão. Isso é uma coisa natural porque grande parte da população brasileira é hipertensa. E conforme a população vai envelhecendo, a hipertensão ela cada vez se torna mais prevalente, chegando até numa idade mais avançada, quase 50% da população ser hipertensa. Então, muitas pessoas nos procuram no consultório por irem medir a pressão por acaso e detectar a elevação de pressão, ou em momentos que passam mal, se sentem mal, e aí detectam a pressão elevada e se preocupam e nos procuram no consultório por esse motivo. A época de verão, em função desse calor e tal, agrava esse problema? Olha, na verdade, normalmente a pressão sobe mais no inverno, né? No inverno, né? O frio ele causa mais hipertensão, influencia mais, não causa, mas ele influencia mais na hipertensão. O coração tem que trabalhar mais? Do que o calor. Não, é porque ocorre mais, com o frio os vasos eles fecham mais na periferia, né? Contrai. Então eles contraem e aumentam mais a pressão. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas normalmente no verão a pressão costuma baixar um pouco mais, né? Tá. Porque essa tontura que dá é a pressão baixa de calorão, essas coisas que as pessoas reclamam. Olha, na maioria das vezes os sintomas eles não estão relacionados à pressão. Não, né? Isso é uma coisa que a gente... É um mito? É quase um mito, digamos assim mesmo, né? Porque a hipertensão ela é uma doença assintomática, que na maioria das vezes ela não dá sintomas. Você pode ser hipertenso durante 10, 20 anos e não sentir absolutamente nada e só vir a sentir alguma coisa depois de muito tempo, quando ocorre aí sim uma complicação da hipertensão, né? Que aí tem várias, o infarto, o coração fica fraco, o derrame, que a gente chama da isquemia cerebral, né, que a gente chama de derrame. Isso já é uma consequência de muito tempo de hipertensão. Na grande maioria das vezes a pessoa é hipertensa, apesar de achar que sente, que sabe quando ela está hipertensa, na maioria das vezes ela não sente nada, né? E o tratamento da hipertensão é remédio e todos os cuidados, quais seriam os principais, doutor? Olha, isso tem mudado muito, né? Desde 2017, desde o ano passado, algumas coisas mudaram em relação à hipertensão. 2017 foi um ano muito interessante para a cardiologia, porque vários trabalhos que foram lançados trouxeram novas luzes no conhecimento das doenças e muita coisa mudou. Pesquisas internacionais? Isso. Então, em 2017 mesmo foi lançado no final do ano, pela Associação Americana de Hipertensão e pelo American College, novas diretrizes, não foi diretrizes, mas novas orientações sobre a hipertensão e sobre os níveis de hipertensão e sobre o tratamento também. Tanto é que eles esse grupo considerou hipertensão normal agora 12/8, né? Acima de 13/8 já consideram hipertensão, que é uma coisa que antes nós não considerávamos. Então isso foi uma coisa que mudou. E também a meta de controle ficou mais rigorosa, que é manter abaixo de 13/8 na maioria das pessoas. A meta de controle seria um acompanhamento médico. Isso, nós temos que tentar chegar nesses valores. Isso foi um trabalho que saiu se eu não me engano, 2016, foi o chamado Sprint, que eles fizeram um teste fazendo um controle bem rigoroso da pressão em determinados
pacientes e o controle um pouco menos rigoroso em outros pacientes, e compararam e viram que o grupo com controle mais rigoroso, eles tinham melhor qualidade de vida, menos complicações, né? É um estudo recente, né? O ano passado. Isso foi recente. Não são todos que ainda embarcaram nessa nova classificação de hipertensão e nesses novos dados. Agora, em 2018, saiu a diretriz europeia de hipertensão, e eles ainda estão usando mais os valores mais antigos, né? Esse é ciúme dos Estados Unidos. Existe uma certa diferença entre as diretrizes americanas sempre e as diretrizes europeias. Existe uma certa diferença, e os brasileiros ou copiam uma ou copiam outra. Isso depende de cada um. Né? Mas então, principalmente com relação à pressão, essa modificação. Essa modificação em relação à pressão, isso fez com que a orientação é que a gente seja mais rigoroso no controle da pressão. Sendo mais rigoroso, existem mais pacientes hipertensos do que antes, pela classificação, né? E também nós usamos mais remédios e menos cuidados, apesar que os cuidados ainda estão indicados, né? O mais remédio é para o controle da pressão. Para manter a pressão mais baixa. A gente vê assim, principalmente, como o senhor comentou no início ali, que quanto mais a pessoa tem idade, mais remédio toma. E sempre aquela história, não posso esquecer do meu remédio da pressão. Então isso é fato e não é lenda. Não. E geralmente a pessoa de mais idade, ela tem outras doenças, complicações, né? Outras doenças, tem diabetes, tem outras coisas, né? Na diabetes ocorreu uma coisa semelhante também. A partir de 2016 saíram novos trabalhos também sobre o tratamento da diabetes, e medicações novas que mostraram que se consegue diminuir a mortalidade cardiovascular no paciente diabético com determinadas medicações. Está muito interligado as duas, então. Muito interligado. Essas medicações específicas mostraram que, se usado no paciente cardíaco, diminui bastante Certo. cerca de 20%, né? Bastante, a mortalidade no paciente com doença cardiovascular. Então isso fez também com que o tratamento da diabetes ocorresse uma certa reviravolta também. Isso também é um estudo recente? Também, a partir de 2015 saiu o primeiro estudo. É novo, né? Que é o estudo líder. Depois, se eu não me engano, 2016, 2017 saiu um outro estudo com uma outra medicação para diabetes que a gente está usando. Olha né? só, E isso no paciente com doença cardíaca melhora bastante a sobrevida e diminui as complicações do paciente, né? Então, medicações que nós usávamos, vamos dizer 10 anos atrás, a gente já não usa mais, já usa essa medicação. Procura usar as medicações mais novas. Claro que a gente esbarra no fator financeiro, né? As medicações mais modernas, elas também vêm a um custo um pouco mais alto, né? Vem embutido o custo da pesquisa e um monte de coisa junto. Né? Então, e até comercialmente você acha justo, né, doutor? O laboratório faz toda aquela pesquisa, investimento, né? Sim. Mas e a maioria das medicações novas, o SUS não coloca dentro ainda na padronização. Então a gente tem que convencer o paciente, às vezes, de gastar um pouco, investir um pouco na sua saúde. Em terra de gringo não é fácil botar a mão no bolso, né? É difícil. Doutor, a hipertensão, então, fora a medicação, o que mais que o senhor tem receitado para os pacientes hipertensos? Fora a medicação, o resto é muito difícil. É difícil? Tem que mexer na alimentação. Porque nós aí dependemos do paciente, né? Não depende da gente. Mas o que o senhor pede, assim, para aquele que atende? Fundamental é o controle do peso. Isso é uma coisa que na hipertensão ela é uma coisa que é direto, assim. Quanto mais peso você perde, mais a sua pressão baixa. Isso alguns pacientes, isso nós vemos agora com as cirurgias bariátricas, né? Sim, muito que o paciente ele perde peso rapidamente, às vezes ele é hipertenso, diabético, né? Várias doenças, e em poucos meses tu tem que tirar o remédio da diabetes, tirar o remédio da hipertensão, porque ele, entre aspas, cura essas doenças, né? É uma boa pesquisa essa. Porque mas isso é uma coisa. Então o peso ele é diretamente proporcional à hipertensão. Quando você ganha peso, você fica mais hipertenso. Quando você perde peso, você diminui a hipertensão. Não que vá curar, mas muitas vezes você diminui a ponto de reduzir a quantidade de remédios, tudo. Então uma coisa muito importante é o controle do peso.
peso, mas é uma coisa difícil, Mais depende difícil. muito do paciente, depende, né? Então é uma coisa Até porque difícil. comer é bom e ficar deitado no sofá é melhor ainda, né? Eu acho que sim. Só que o peso é encurtar a vida, né? Então já passamos o nosso primeiro bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida falando de mais coisas que o doutor está nos ajudando aqui a melhorar a nossa saúde. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Voltamos então com o assunto de hoje, é cardiologia, com o Dr. Vitor Biazin, um médico de 30 anos de experiência que está passando bons conselhos para quem quiser aumentar a vida e não sofrer muito no seu dia a dia, né? Doutor, e o colesterol é lenda ou realmente é um dos inimigos do coração? O colesterol já está provado que é um dos grandes inimigos, né, do coração, principalmente em relação à aterosclerose, que é a formação de placas de colesterol, né, nas artérias, nos vasos, né. O famoso stent depois? Depois tem que botar stent, né. E o colesterol, da mesma forma que a gente falou sobre hipertensão, também mudou as orientações nos últimos anos, né. O colesterol, hoje em dia, a orientação é que a gente alcance níveis cada vez mais baixos de colesterol, né. Nós levamos sempre em consideração o que a gente chama de LDL colesterol, né, ou colesterol ruim. Esse é o número que a gente leva como base, e esses números, no passar dos anos, ele veio diminuindo progressivamente no ponto de vista de prevenção de doenças cardíacas, principalmente, né? Então, hoje em dia, na maioria dos pacientes, nós temos que manter um LDL abaixo de 130. Isso há uns anos atrás era 160. Opa. Pacientes com risco já aumentado de ter doenças, né, por outras doenças cardíacas, por outras patologias, a gente tem que baixar de 100. E na prevenção secundária, que a gente chama quando o paciente já teve um evento cardíaco, por exemplo, já teve que colocar um stent, já teve um infarto, já teve uma isquemia cerebral, o valor de LDL atual, pelas últimas orientações, é 50, que é uma coisa que é um valor bastante baixo, né? É preciso usar medicações muito potentes, mas todos os trabalhos mostraram que, apesar de tu usar medicações potentes, mesmo com os efeitos colaterais das medicações, a vantagem é muito grande do ponto de vista de evitar maiores problemas de sobrevida do paciente. Estudos recentes também? Sim, estudos recentes também, inclusive com novas medicações, né? Que agora nós estamos tendo estudos com uma medicação nova, que são os anticorpos monoclonais, PCSK9, que a gente chama, né? Que são caros também, mas que estão mostrando diminuir a mortalidade conforme diminui o colesterol nesse nível de abaixo de 50. Se quer aumentar a vida, tem que gastar. Os remédios. É o que está dizendo. Não, ou você se cuida, né? Porque, como a gente falou antes, você pode controlar o peso, fazer atividade física, diminuir o consumo de bebida alcoólica. Tem uma série de cuidados que tu pode. O bom que tu faça durante a vida inteira, não só depois que ficou doente, né? Até para evitar que a doença chegue. Então tem uma série de coisas que você pode fazer e que vai fazer com que tu gaste menos em remédio, Com parar certeza. de fumar, né? Então você vai gastar menos em remédio. Agora, no caso de não conseguir você já ter a doença, aí cada vez nós estamos sendo mais agressivos nessa parte de tratamento para prevenção, né? Para os leigos, doutor, esse colesterol bom e o ruim, existe o bom colesterol bom? O que a gente chama de colesterol bom é o HDL, né? A gente diria que o HDL é como se fosse um caminhãozinho que transporta a gordura de dentro dos vasos
para o fígado, e o fígado vai transformar essa gordura em outras coisas. Então ele é um colesterol bom porque ele limpa o vaso, digamos assim. E o outro que eu falei, que é o LDL, que é o colesterol ruim, né? Ele faz o serviço ao contrário, digamos. Ele tira do fígado a gordura e joga para dentro do vaso. Os dois estão lutando. Os dois estão lutando sempre, né? Um limpa e um suja, um limpa e um suja. Então é esse equilíbrio que a gente tem que tentar controlar, né? Doutor, para nós leigos, né, do dia a dia, a diferença fundamental do infarto da isquemia? Para os leigos, assim, é fácil explicar essa... É a mesma coisa. É? O infarto é quando você já teve uma isquemia e essa isquemia foi forte o suficiente, demorou tempo suficiente para ter morte celular. Né? Morte celular diminui a capacidade do coração. Sim, aí quando ocorre morte celular, você tem o infarto, né? Pode ser cerebral, pode ser infarto do coração, qualquer órgão, né? Às vezes você tem uma isquemia muito leve, muito pequena ou muito curta e aí não chega a causar morte cerebral. Então a gente pode dizer que foi só uma isquemia, foi só uma isquemia, mas não chegou a dar o infarto. Mas é o mesmo, o processo é o mesmo, né? Só muda a gravidade. Mas quando vai para o cerebral não tem volta. O infarto cerebral não recupera mais a célula cerebral. Quando ela morre, a gente não consegue recuperar ainda. Aquele que deixa um pouco parte do corpo. Conforme a região do cérebro que é atingida, você pode ficar com uma sequela maior ou menor, né? Normalmente perde do movimento, parte do corpo. Alguns perdem movimento, outros ficam mais confusos, perde a memória, perde a capacidade de falar, né? Ou de entender, aí depende muito da região do cérebro que é atingida, né? E o infarto é direto no coração. E o infarto cardíaco, aí é no coração, né? Aí perde um pedaço do músculo cardíaco, perde a força, então traz uma série de problemas. O coração fica mais fraco, pode dilatar o coração, pode apresentar arritmias a partir daquele infarto, ter arritmias. Então, o ideal é evitar que isso aconteça. Com certeza. E a famosa dor no peito, doutor? É corriqueiro? É bem comum. Existem vários tipos de dor no peito. A que nos preocupa geralmente é a dor da angina ou do infarto. E a angina o que é mesmo? A angina é a dor do peito antes do infarto. Não chegou a infartar. São ainda. Vários estágios. É um estágio onde que tem a isquemia. Essa isquemia provoca uma dor, que a gente chama de angina, que dura alguns minutos, mas não chega ao infarto. A angina é aquela que tem que botar embaixo da língua, o remedinho? Isso, aí tem que... Ainda funciona isso? Funciona, é um dos tratamentos que a gente faz, né? O meu falecido pai usava muito isso aí. Então a angina é a dor no peito que a gente se preocupa, mas existem dores no peito de outras categorias, né? Por outras doenças, e até por doença nenhuma. Então a gente, às vezes, tem Por nenhuma seria o que daí? Tensão... Sim, então o cardiologista também é um clínico geral e até um conselheiro, às vezes. A gente tem que saber, através de conversar com o paciente, examinar o paciente, fazer o eletrocardiograma, que é o exame mais fácil de fazer, mais rápido, né? Esse o cardiologista é fundamental, o eletro. Nessa situação é fundamental, ele nos ajuda muito. E com base nesses três pilares, né? O exame físico, conversar com o paciente, examinar o paciente, fazer o eletrocardiograma, tentar definir se essa dor pode ser uma dor cardíaca ou outra. E depois também a gente pode usar outros exames para nos ajudar, né? Exames de sangue. Aí pode usar outros exames para nós tentarmos identificar a gravidade do paciente. Às vezes também pode ser uma pneumonia, pode ser uma dor muscular, né? Então a gente tem que saber saber diferenciar para entrar com o tratamento adequado. Mas a dor no peito vamos classificar assim, que seria o terceiro mais procurado. É bem frequente. Muito frequente. Hipertensão, problemas de colesterol, dor no peito também acho que no consultório do cardiologista são as coisas mais comuns. Palpitação também, que algumas arritmias que a pessoa tenha, né? Também arritmia envolve a pressão? Arritmia não, arritmia é o coração batendo de forma descompassada, diferente do normal, assim, né? Mas o que ocasiona isso? É ansiedade? O que é? Pode ser várias coisas, né? Ansiedade é uma, pode ser doenças do coração mesmo, né? Doenças. E se o paciente tem
uma pressão normal, por exemplo, e causa uma arritmia. Como é que controla isso, doutor? Existem remédios para arritmia, que não necessariamente vão tratar a pressão, né? Mas existem remédios específicos para arritmia. Depende do tipo de arritmia, tem o remédio adequado. Tem algumas arritmias que a gente não precisa tratar, porque como tu disse, pode ser por tensão, aí é mais tranquilizar o paciente, Dar um paraqueto nele. Diminuir o trabalho, diminuir o cigarro. Então, às vezes, só resolvendo outros problemas externos, o coração já se acomoda. Na região, o principal conselho é não querer ser rico no cemitério, né? Porque às vezes tem uns que trabalham até, né, e se extenua, não viaja, não gasta o dinheiro e... Pra quê, né, doutor? É importante a gente saber que o trabalho é muito importante, mas em cada fase da nossa vida nós temos uma capacidade de trabalhar. Isso aí. Eu não posso querer trabalhar hoje como eu trabalhei quando eu era recém-formado. Não aguento mais, vou fazer bobagem. Passou mais 10 minutos, doutor. Veja só. No próximo bloco, então, vamos para a parte final, falando um pouco da prevenção e tal. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Muito bem, voltamos aqui com Saúde na TV, com o Dr. Vitor Biazin, um cardiologista, junto com o Dr. Ervino, nossos amigos mais famosos da terra gaúcha aqui, da Serra, né? Doutor, a prevenção, o que seria o primeiro? É a atividade ou a comida? Os dois juntos? Os dois juntos. Isso cada vez está mais provado, né, que são duas coisas muito importantes, né? A atividade muscular é importante porque o músculo ele gasta bastante caloria, né? Então, o ideal é tentar manter sempre uma atividade muscular, caminhadas, exercício, academia. E isso é muito importante também na terceira idade, quando a pessoa começa a perder mais rapidamente massa muscular, né? E a terceira idade começa quando? Depois dos 60, por aí, né? Essa é a melhor idade que eles dizem. Mas aí tem que tomar mais cuidado ainda, tentar se manter mais ativo ainda, né? E o recomendado, assim, pela sua experiência, é quantas vezes por semana? Olha, a gente recomenda 3 vezes por semana, no mínimo, de 20 a 30 minutos. Dia sim, dia não, no mínimo. 3 vezes por semana, no mínimo, né? E quanto mais, melhor, realmente, né? E também a parte de alimentação, né? Bom, a parte da alimentação está mudando um pouco também, né? Saiu um trabalho um pouco contestado aí, o nome é Puri, em que ele trouxe alguns achados. O trabalho foi feito assim em 18 países dos 5 continentes. Opa, né? Bem completo. Mostrou que quem come mais carne é a América do Sul, né? O sul da América do Sul. Somente o gaúcho. E esse trabalho foi com milhares de pessoas e ele mostrou algumas coisas. Primeiro, assim, que a carne, né, que a proteína animal, ela tem um certo poder de ajuda, de proteção cardiovascular, que é uma coisa que não sabia muito ainda. A outra coisa que mostrou que o grande inimigo da dieta são os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, né, os carboidratos simples, né, que é o açúcar, farinha de trigo. Esse aí, se pudesse arriscar, seria bom. O arroz. Arroz, né? Então esses são os grandes por esse trabalho, mas já tinha os outros trabalhos menores anteriores a esse que já tinha mostrado alguma coisa nesse sentido, né? Já sinalizavam antes. Que o carboidrato é o grande inimigo mesmo da saúde e da saúde cardiovascular também, talvez pelo ganho de peso, né? Tudo então, isso. Para os cardiologistas, a carne está liberada. Não é bem assim, mas foi o que o trabalho está mostrando. E a outra coisa que mostrou o trabalho, que é
é um pouco de contestação, é que a diferença entre os tipos de gordura não mostrou muita alteração na mortalidade desses pacientes, né? E na morbidade desses pacientes. Então, a gordura animal? A gordura saturada, gordura insaturada, aquilo que a gente sempre recomenda, nas recomendações que a gente costumava fazer, que os nutricionistas fazem, esse trabalho não mostrou muita diferença, ele mostrou mais diferença entre os carboidratos, que são ruins a princípio, e a proteína animal que a princípio é boa, que você achava antes que era um vilão e que é boa. E outra coisa que parece que a proteína vegetal não dá a mesma proteção, digamos assim, que a proteína animal. Mas é um trabalho grande, é um trabalho importante, mas está sendo bastante discutido ainda, né? Mas é um trabalho profundo, 18 países que você falou, né? 18 países, 5 continentes. Então, assim, nos parece assim que o importante realmente é você ter uma dieta balanceada, você ter uma dieta suficiente para manter um peso bom, né? Não evitar a obesidade, que a obesidade por si só já é uma doença praticamente, né? Certo. Então, o tipo exatamente de comida é uma coisa que a gente ainda não consegue definir bem, né? É difícil. E esse trabalho, às vezes, talvez eu até confundi um pouco. Mas, e evitar, lógico, né? O tabagismo, né? Que é uma coisa que, felizmente, cada vez vem diminuindo mais. E a regularidade no acompanhamento médico, né? Esse aí exato. Na prevenção é importante manter a regularidade, né, em todas as especialidades, né, ginecologia, clínico geral, isso é uma coisa importante, até porque, como eu disse no início, hoje a gente, em alguns casos, a gente inicia o tratamento mais precocemente, com drogas um pouco mais modernas, mais fortes, né, e isso ajuda bastante a longo prazo a aumentar a sobrevida do paciente e principalmente com melhor qualidade de vida. Bem. Mais uma vez, obrigado por estar nos nossos estúdios.